Sansão foi o juiz mais poderoso de todos os juízes relatados no livro de Juízes, mas foi o que morreu com a morte mais trágica. Sansão foi o único juiz que lutava sozinho, porque não gostava de compartilhar as vitórias com ninguém. Sansão foi um homem que viveu em estado de contradição. Era um herói imbatível, que lutava com uma força, como diz o seu próprio nome, homem de força descomunal, mas a força não era dele. Sansão nos ensina muito com os seus erros, e nós vamos aprender que Sansão podia ter feito um caminho diferente. Ele conhecia o seu propósito, conhecia qual era o projeto de Deus sobre a sua vida, foi ensinado pelos seus pais, mas resolveu trilhar um caminho diferente. Que nós possamos aprender com os erros de Sansão e não cometer os mesmos erros que Sansão cometeu. Que a misericórdia de Deus e a graça do Senhor esteja sobre a nossa vida, para que nós entendamos que tudo o que temos vem do Senhor. Sansão descobriu da forma mais trágica que o Espírito do Senhor não estava mais com ele. Temos cuidado, que nós possamos refletir cotidianamente pensando se o Espírito de Deus ainda está conosco e sentirmos a graça do Senhor sobre a nossa vida. Queridos, na aula de hoje vamos estudar um dos grandes heróis da Bíblia. Eu sempre digo que quem de nós nunca quis ser como Sansão? Eu lembro que na infância a gente cantava um corinho dizendo, falando sobre heróis da Bíblia, e os meninos cantavam um trechinho falando queria ser como Sansão, e as meninas cantavam e eu como era Esther. Queria ser como Sansão, e as meninas diziam e eu como era Esther. A força de Sansão, o poder que ele tinha, é incrível. Mas nós vamos aprender na lição de hoje que Sansão cometeu alguns erros que ele não podia cometer. Na aula de hoje estudaremos a lição de número 6, do dia 7 de maio de 2023. O título da lição é Pais zelosos e filhos rebeldes. Por quê? Mesmo tendo pais zelosos, alguns filhos se tornam rebeldes. Por quê? Nós vamos aprender um pouco disso na lição de hoje e, sobretudo, vamos compreender também o que cada um de nós, como pais, devemos fazer em situações que os filhos se rebelam. Nós precisamos manter a nossa postura como servos de Deus. Sobretudo, eu tenho dito que devemos empreender uma luta contra o reino das trevas, em favor dos nossos filhos, porque eles são do Senhor, eles pertencem ao Senhor e nós não vamos perder batalha. Vamos à nossa lição de número 6, cujo textual está em Colossenses capítulo 3 e versículo 20, que nos diz o seguinte: Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Isto é agradável ao Senhor. É claro que nós estamos estudando o currículo dos adultos, a gente não fala aqui diretamente para os jovens, mas muitos jovens também estudam esse mesmo currículo dos adultos, e é importante que com filhos entendamos isto. Obediência. A obediência é uma semente que frutifica bênçãos na nossa vida. Nós precisamos entender o valor e o poder da obediência. É claro que quando o texto diz, vós filhos, obedecei em tudo aos vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor, é obedecer em tudo que o Senhor também se agrada. Ok? É obedecer em tudo que o Senhor também se agrada. É claro que quando os nossos pais, que são seres humanos, cometem falhas e exigem de nós uma obediência nessas falhas que eles cometem, a gente tem que falar papai, mamãe. Lá em casa a gente chama de papai e de mamãe. E os meus filhos também aprenderam a falar papai e mamãe. Então a gente tem que falar papai, infelizmente eu não posso concordar com o senhor nisso aí. Infelizmente eu não posso concordar com o senhor nisso aí. Sempre respeitando, falando de forma correta, de forma respeitosa. Mas se é no Senhor, se não fere nenhum princípio da palavra de Deus, nós devemos obedecer os nossos pais em tudo. Verdade prática. O modo de criar e educar tem impacto no comportamento de nossos filhos no mundo.
mas não anula a responsabilidade individual das escolhas deles. Isso é muito importante nós compreendermos. É muito importante para nós entendermos que, por mais que nós ensinamos os nossos filhos, eu falo isso muito para Gilmara, para minha esposa, nós ensinamos, educamos, falamos, mas na ponta da linha, no final, é a escolha deles. Principalmente quando atingem a maioridade, eles estão debaixo da responsabilidade individual. E nós precisamos ter a consciência de que nós fizemos tudo o que pudemos. É claro que nós cometemos falhas, gente. É claro que como pais nós falhamos. Eu aprendi que a vida é um ciclo de aprendizados. Quando é que a gente aprende a ser filho? Quando a gente é pai. Porque aí quando os nossos filhos nos frustram em alguma coisa, a gente sabe, é isso que meu pai sentia. Era esse sentimento que meu pai tinha. Quando é que a gente aprende a ser pai? Quando a gente é avô. Aí a gente vai ver os filhos da gente cometendo os erros que nós cometemos com eles, com os filhos deles. Aí a gente fala, não faz isso. Aí tem um dito popular que diz que avô é aquele cidadão que é amansado pelo filho para o neto montar. Não é isso. É que a gente comete erros enquanto nessa trilha de aprendizado da paternidade, e depois quando a gente vê os nossos filhos cometendo os mesmos erros que a gente não cometa isso, a gente não quer que eles cometam os mesmos erros. Então a vida é assim, a gente aprende a ser filho quando é pai, e a gente aprende a ser pai quando é avô, e aí nós vamos seguindo nessa trilha de eterno aprendizado. A palavra-chave da nossa lição é instrução. Instruir o filho, conduzir, o que é instruir? É pegar pela mão e conduzir pelo caminho. Essa é a nossa obrigação, é isso que nós temos que fazer, entendendo que pode chegar um momento que esse filho não vai querer seguir naquele caminho, não vai deixar de ser filho, a gente não vai deixar de amar, mas a gente vai dizer, olha, você está no caminho errado, você não pode continuar nesse caminho, mas a gente não deixa de amar. Ok? Não deixe de amar o seu filho porque ele se desviou, porque ele não está servindo ao Senhor. Não deixe de amar. É claro, pastor, mas eu desejo que ele retorne. É claro, eu também. Mas ele continua sendo filho. Manifeste o seu amor, mesmo que ele não trilhe o caminho que você ensinou para ele. Aquilo eu aprendi que, estudando comportamento humano, eu aprendi que aquilo que os outros fazem não pode mudar aquilo que eu sou. Eu preciso lutar para continuar sendo aquilo que eu sou, mesmo diante das coisas que as pessoas fazem que eu não gostaria que elas fizessem. E isso inclui os nossos filhos. Leitura bíblica em classe está em Juízes capítulo 13, versículos 1 ao 7, e Juízes depois do versículo 24 e depois do capítulo 14, do versículo 1 ao 3, que nos diz assim: E os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Gente, eu estava lendo isso aqui e pensando na situação da nossa nação, é claro, quando Deus entrega o seu povo. Quando o povo de Deus não trilha um caminho que Deus queria, e Deus entrega durante 40 anos. Deus entregou o seu povo nas mãos dos filisteus. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e sua mulher era estéril e não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: Eis que agora é estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de que bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e terás um filho sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar Israel da mão dos filisteus. Então a mulher entrou e falou a seu marido, dizendo: Um homem de Deus veio a mim, cuja vista de um anjo de Deus, terribilíssima, e não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome.
Porém, disse-me: eis que conceberás e terás um filho. Agora, pois, não bebas vinho, nem bebida forte, e não comas coisa imunda, porque o menino será nazireu de Deus desde o ventre até ao dia da sua morte. Depois teve essa mulher um filho e chamou o seu nome Sansão, e o menino cresceu, e o Senhor o abençoou. E desceu Sansão a Tima, e vendo em Tima uma mulher da filha dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e a sua mãe, e disse: vi uma mulher em Tima, das filhas dos filisteus. Agora, pois, tomai-a por mulher. Porém, seu pai e sua mãe lhe disseram: não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, nem entre todo o meu povo, para que tu vás tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? E disse Sansão a seu pai: tomai-me esta, porque ela agrada aos meus olhos. Sansão, teve uma área que Sansão teve muita dificuldade, foi no relacionamento com o sexo oposto. A gente vai perceber, fazendo a leitura desse capítulo 14, dos versículos 4 ali a seguir, que não está aqui na leitura bíblica em classe, a gente vai perceber que o escritor até escreve que Deus, né, estava nesse negócio, que Deus, deixa eu ler o texto certinho, para eu não falar, que eu já falei aqui que Deus estava nesse negócio, e não é exatamente o que o texto fala, mas no versículo 14, capítulo 14, versículo 4, diz assim, ó: mas seu pai e sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor, pois este procurava ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. É claro que quando o escritor diz que isto vinha do Senhor, ele está dizendo que Deus iria usar esta situação para fazer com que Sansão derrotasse os filisteus. Ok? Mas nós temos que entender aqui que o contexto que o texto está escrito é mostrando que Sansão foi um jovem que não ouviu o conselho dos pais, que não deu ideia para as palavras dos seus pais. E a gente vai perceber que eu ensino, já ministrei algumas vezes um estudo sobre aprendendo com os erros de Sansão, e que eu falo sobre isso. Um dos erros de Sansão era não ter vida familiar. Sansão não tinha vida em família. E a gente vai perceber, por exemplo, quando ele pega do mel que estava na carcaça do leão que ele havia matado, ele não podia tocar em mortos, e ele tocou lá para pegar o mel que estava na carcaça do leão morto. Ele deu daquele favo de mel para os seus pais, e o texto diz que ele não fez os seus pais conhecer, saber a origem daquilo, de onde vinha aquilo. Então, Sansão não tinha vida familiar. E a gente vai perceber que as duas mulheres com as quais ele se envolveu, uma mulher que ele casou com ela, e depois ela foi dada ao seu amigo, e depois ele se uniu a Dalila, e que foi uma tragédia também para a vida dele. Então, Sansão teve grandes dificuldades nesse trato de vida familiar. Que Deus nos ajude, que o Senhor nos guarde, e que nós tenhamos uma vida familiar. Se você não é casado, você tem que ter uma vida familiar com seus pais, com seus irmãos. Se você é casado, a família prioritária é a sua esposa, os seus filhos, mas a sua parentela também é importante, que está à sua volta, seus pais, primos, tias, avós, enfim, nós precisamos deste convívio de vida familiar. Primeiro ponto, os pais de Sansão. Primeiro parágrafo, uma situação espiritualmente deplorável. O nosso comentarista vai deixar claro para a gente aqui que, como eu disse, por causa da desobediência de Israel, Deus entregou o povo de Israel durante 40 anos nas mãos dos filisteus. Era um contexto que o povo vivia na prática do pecado, onde poucas famílias temiam a Deus e procuravam guardar seus mandamentos. Entretanto, havia um casal fiel ao Eterno que recebeu uma visita do anjo do Senhor. Eu escrevi aqui, é uma verdade, eles viviam dias tais como os nossos. Eram dias semelhantes aos nossos. Dias difíceis, dias complicados,
dias de uma depravação moral muito grande, mas havia ali uma família. A família de Manoá era uma família com a qual Deus podia falar. A minha pergunta é: Deus pode ainda falar com a sua família em meio a uma crise generalizada que nós vivemos na sociedade? Uma depravação moral, social e espiritual terrível que vivemos. Deus ainda pode falar com a sua família? Que nós tenhamos ouvidos sensíveis à voz de Deus, mesmo em meio à crise. Segundo parágrafo. Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores, que bom ter você conosco neste momento tão especial. Estamos aqui para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho, um grande investimento, para levar até você não somente um conteúdo de excelência, mas também tecnologia de ponta. Veja comigo. Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias. No final da página tem uma trilha com todos os cursos. Após começar os seus estudos, a primeira trilha será Continuar assistindo, que mostra somente os cursos iniciados por você. Sobre a capa do curso, consta o número de aulas, a carga horária e um botão para adicionar aos favoritos. Nesta seta, você pode expandir e ver um vídeo de introdução. Para fazer login, clique no avatar no canto superior direito e insira o seu e-mail e senha usados no cadastro. Caso tenha esquecido a senha, é só clicar neste link, preencher o e-mail cadastrado e a senha será enviada. No canto superior esquerdo fica o novo menu do portal. Ao abrir um curso pela primeira vez, você vê as informações do curso e do professor. E na lateral, ou logo abaixo se for no celular, está a lista de módulos e aulas. Algumas aulas iniciais podem ser grátis e qualquer pessoa que fizer um cadastro rápido pode assistir. Após se matricular, aqui você vê as aulas concluídas, aulas liberadas ou agendadas. Você pode adicionar os favoritos, dar uma nota ao curso e acompanhar o seu progresso. E se você sair do curso e retornar depois, o sistema vai abrir exatamente a última aula assistida. Se estiver no computador, use esta seta para ampliar a tela. Logo abaixo da videoaula você encontra os links para baixar anexos, como áudio e apostilas. E neste campo em branco, pode fazer as suas anotações enquanto assiste. Depois é só imprimir ou salvar. Quando terminar o curso, clique no botão Emitir meu certificado e ele será gerado automaticamente no mesmo instante e sem custo. Clicando no avatar, você tem acesso ao seu perfil e histórico de pagamento. Em Meus Cartões, pode adicionar um novo cartão de crédito para fazer o pagamento do seu plano. Se você já era nosso aluno e seu cartão não aparece aqui, adicione um cartão na nova plataforma. Então aproveite as novidades e clique em Assine Agora. Escolha um dos planos, venha para a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online do Brasil. Segundo parágrafo, a mulher agraciada. A história dessa mulher, nos diz o nosso comentarista, essa história dessa mulher é semelhante à história de Sara, Rebeca, semelhante à história de Ana, que tiveram esterilidade revertida para gerar vidas que desempenhariam uma função importante para a glória de Deus. Ou seja, essas mulheres realmente tiveram a madre fechada por Deus para gerarem no momento oportuno. E eu sempre gosto de dizer que em meio, anotei isso aqui, em meio à crise, Deus sempre torna um útero fértil. Em meio à crise, Deus sempre dá um jeito de fazer alguém gerar para que a crise seja minimizada, para que haja um mover de Deus para livrar o seu povo da crise. Terceiro parágrafo deste primeiro ponto, recebendo orientações divinas. O nosso comentarista vai deixar claro para a gente aqui que Sansão era
escolhido de Deus, ele ia livrar o povo de Israel, começar a livrar Israel dos filisteus, mas cabia aos seus pais ensiná-lo e orientá-lo quanto aos requisitos do nazireado. E eu acho essa história de Sansão interessante, porque quando a mãe de Sansão falou para Manoá, o pai dele, que ela ficaria grávida, que o anjo tinha chegado ali, ele fala assim, nós vamos orar então, e vamos pedir a esse anjo para voltar, para ele nos ensinar o que devemos fazer com este menino. E eu fiz questão de escrever aqui, que os nossos filhos, eu vou escrever, eu gosto de escrever algumas das coisas que eu falo, outras eu só falo, outras eu escrevo, porque depois quem está acompanhando a aula, se não gravar a frase, é só dar um stop e olhar lá. Isso se entender a letra, né? Se não entender, tem que pedir revelação, porque até eu que escrevo tem hora que eu peço revelação a Deus. Então, os nossos filhos, eles devem ser gerados e criados. Eles devem ser gerados e criados com um propósito específico. Com um propósito específico. Os nossos filhos devem ser gerados e criados com um propósito específico. Quando a mãe de Sansão estava gerando, o pai dele falou, não, esse menino tem um propósito, não tem? Então, ele vai viver esse propósito de forma específica. E Sansão sabia qual era o seu propósito. A gente vai perceber, já nesse segundo ponto aqui à frente, que Sansão desviou-se do seu propósito, mas ele sabia qual era o propósito. Desde o começo, ele sempre soube. Quando a Bíblia diz, ensina o menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele, a Bíblia não está dizendo que aquele menino não vai parar na caminhada cristã, não vai se desviar, não é isso. Ele não pode se desviar do ensino que ele recebeu. Ele pode sair da igreja, ele pode aprontar, bagunçar, mas na mente dele ele sabe, e eu sei a verdade, eu conheço a verdade. Não tem como se desviar deste ensino. Segundo ponto da nossa lição, nós vamos tratar sobre o nascimento de Sansão e a sua formação. Primeiro parágrafo, o seu nascimento e desenvolvimento. E o comentarista nos deixa claro que não havia dúvida. Deixa eu trocar. Não havia dúvida de que a vida de Sansão estava sob a vontade soberana de Deus. Ela foi proveniente de um grande milagre executado pelo Altíssimo na vida de sua mãe. Foi proveniente de um milagre. Não era possível a mãe de Sansão gerar. E quando o anjo chegou, o anjo fez questão de falar isso com ela. Você é estéril, você nunca gerou filho, mas agora você vai gerar um filho. A madre dela foi aberta por Deus para uma situação, um propósito específico. Foi um ato de milagre. E Sansão sabia disso. Segundo parágrafo, a família de Sansão. Manoá e sua esposa tinha uma vida conjugal de confiança e profunda piedade. Perceba que quando o anjo fala com ela, ela vai lá, fala com Manoá, depois Manoá vai orar, pedir o anjo para voltar, ele volta, aí ela fala com Manoá, vamos lá, o anjo chegou e Manoá estava no campo, ela foi atrás dele e falou, rapaz, o anjo chegou, vamos lá. Eles estavam sempre compartilhando. Então, eles tinham uma vida de confiança e profunda piedade. 3 coisas. O nosso comentarista destaca aqui 3 coisas que manifestam essa vida de confiança e profunda piedade. A esposa de Manoá compartilhou diretamente com ele a respeito do anjo. Depois, em segundo lugar, Manoá orou. Vamos lá. Manoá orou incessantemente, pedindo a oração, deixa eu grifar e depois, pedindo orientação de como criar a criança. E em terceiro lugar,
os dois estavam juntos. Deixa eu mudar essa cor aqui que eu acho que não ficou boa. Os dois estavam juntos e contemplaram a visão do anjo subindo no meio das chamas do altar. Então percebam que quando a gente olha para essa história aqui, a gente compreende que não houve uma falha por parte da mãe e do pai de Sansão. Mas infelizmente, Sansão resolveu não trilhar o caminho que os pais haviam ensinado. E uma coisa importantíssima que o nosso comentarista coloca aqui, é que o relacionamento entre esposo e esposa tem impacto diretamente na vida dos filhos. É muito importante nós observarmos isso aqui. O nosso relacionamento no lar, marido e mulher, tem um impacto diretamente na vida dos nossos filhos. Eles estão observando. A gente não precisa falar nada. E é pior ainda quando o pai começa, porque a sua mãe não vale nada. Quando a mãe diz, seu pai é um vagabundo. E começa aquela situação toda. Isso vai gerar uma complicação. Se os pais entendessem isso e compreendessem que isso gera um peso muito grande na vida emocional dos filhos, eles jamais fariam isso. É claro que o ideal é os pais não brigarem, mas quando eles brigassem, eles quebrariam o pau assim em silêncio, só eles, para que os filhos nem percebessem. O ideal é nós vivermos uma família ajustada e nós temos que orar a Deus, pedindo a Deus que nos ajude a ser assim. Terceiro parágrafo do segundo ponto, a formação de Sansão. Nosso comentarista deixa claro que na vida adulta, podemos ver que Sansão observava o protocolo do nazireado. Ele fez questão de observar isto, vindo a violá-lo progressivamente mais tarde. Ou seja, os pais de Sansão ensinaram para ele. Depois, quando ele atingiu a vida adulta, ele não quis seguir aquilo que os pais ensinaram, mas ele foi ensinado. Depois o comentarista nos coloca que há pais zelosos que ensinam os seus filhos no caminho em que devem andar. Mas infelizmente algumas vezes os filhos escolhem o caminho oposto. Eu não consigo explicar, gente, por que algumas vezes os filhos escolhem o caminho oposto. Aquilo que a gente não quer, aquilo que a gente lutou para que não acontecesse, aquilo que a gente ensinou para eles, não vai nesse caminho. E aí parece que eles querem fazer justamente aquilo que a gente está falando para não fazer. Não sei te explicar o porquê que isso acontece, mas eles não deixam de ser os nossos filhos. Não deixamos de amá-los. Eu disse para o meu filho, eu tenho um filho que está parado na caminhada cristã, e eu falei para ele, meu filho, eu consigo te amar sabendo que você está fazendo essas coisas. Eu consigo te amar acima de qualquer coisa. Eu vou continuar te amando. E ele sabe disso. Ele sabe que o meu desejo é que ele retome a caminhada cristã, é que ele entre de novo debaixo daquilo que Deus prometeu para ele, mas eu não deixo de amá-lo por isso, não, muito pelo contrário, abraço, amo, quero estar perto, quero que ele esteja perto, quero que ele liga para mim, quando ele não liga eu acho ruim, não, rapaz, eu sempre ficar mais perto, eu amo de forma incondicional, mas eu quero e oro e tenho certeza que Deus vai encontrá-lo. Duas coisas importantes que eu quero falar aqui nesse ponto. Primeiro, Sansão sabia o seu propósito e mantinha o segredo do nazireado até ser importunado por Dalila e lhe contar tudo. Então Sansão sabia. Os pais não ensinaram. Os pais contaram para ele a história. Você nasceu por causa disso. Esse é o plano de Deus para sua vida. Este é o propósito de Deus para você. A prova disso é que ele falou para Dalila. Ele falou, sou nazireu, sou separado por Deus e a minha vida é essa. Antes da sua morte, Sansão orou ao Senhor. E quando a gente estuda a vida de Sansão, nós vamos perceber que Sansão fez 2 orações durante toda a sua vida. A primeira oração, quando ele matou os 1000 homens com uma queixada de jumento, ele sentiu sede, aí ele orou ao Senhor dizendo, eu vou morrer de sede. Aí Deus
tirou água da rocha para Sansão. E depois, na hora da sua morte, antes da sua morte, ele orou ao Senhor e disse: Deus, me dê força pela última vez, porque agora eu quero cumprir o meu propósito. Morra eu com os filisteus. Infelizmente, Sansão só resolveu cumprir o seu propósito nos últimos instantes da sua vida. Que nós não façamos como Sansão, cumpramos o nosso propósito o mais breve possível, porque é isso que Deus tem para nós. Terceiro e último ponto, a fraqueza de caráter de Sansão. Primeiro parágrafo, Sansão subestimou o poder do inimigo. E o nosso comentarista vai nos dizer que Sansão foi acostumando-se. Sansão foi acostumando-se com a vitória sobre os inimigos, até que mais tarde ele seria vítima dessa subestimação. E nesse ponto aqui eu notei que Sansão era um herói imbatível, eu falei isso aqui no início, mas a força não era dele, ele lutava com uma força que não era dele. Sansão acostumou a vencer, eu venci mais uma, venci mais uma, venci mais uma. Sansão estava todo errado e estava tudo dando certo. É um perigo quando nós nos acostumamos com um pecado. É um perigo quando Deus vai tendo misericórdia da nossa vida e nós nos acostumamos com a misericórdia de Deus e a nossa ficha não cai. A gente não percebe que Deus não nos matou ainda para nos dar oportunidade de arrependimento. E Sansão, infelizmente, se acostumou. Sansão simplesmente acostumou. Não, tá dando tudo certo, vamos em frente, vamos em frente. E a gente vai perceber que ele descobriu da forma mais difícil que o Espírito do Senhor não estava com ele. Segundo parágrafo, a presunção de Sansão. Sansão subestimou a presença de Deus em sua vida. Então estava tudo dando certo, Sansão estava indo, como a gente fala em Minas Gerais, foi indo, e um dia ele teve que perceber que o Espírito do Senhor não estava mais com ele. E o nosso comentarista diz que é muito triste quando os filhos não conseguem mais ver a benevolência do Senhor. Todavia, os pais devem continuar fiéis ao Senhor, sendo como faróis que encorajam os filhos rebeldes a se reconciliarem com Deus. Sendo faróis. Eu me lembro que há dias atrás, talvez um mês e meio atrás, eu falei com o Benhur, conversando com ele, e o Benhur, papai, eu não quero ir na igreja e tal, que não sei o quê. Eu falei com ele, meu filho, você sabe que o seu pai, com todas as falhas que tem, é um homem que tem procurado direcionar a vida dentro da vontade de Deus. Você sabe disso. E é isso que Deus tem para a sua vida. Deus tem uma promessa para a sua vida. Sansão acreditava que Deus estava com ele, estava tudo certo, e ele descobriu da pior maneira possível que o Senhor já o tinha deixado. Quando Dalila, depois de cortar os seus cabelos, depois dele revelar, revelar todo o seu coração para ela, a Bíblia diz que ela cortou os cabelos dele, chamou os príncipes dos filisteus, e quando os príncipes dos filisteus chegaram, ela falou: Sansão, acorda, os filisteus vêm contra ti. E o texto bíblico diz que Sansão acordou e disse: sairei como as demais vezes e vencerei os filisteus. E o escritor faz questão de dizer: porque ele não sabia ainda que o Espírito do Senhor já o tinha deixado. Sansão acorda sem saber que estava sozinho, sem saber que o Espírito de Deus não estava mais com ele. E ele vai descobrir da pior maneira possível que o Espírito de Deus não estava mais com ele. Gente, isso me dá um temor no coração quando eu leio este texto. Nós precisamos entender, precisamos ser sensíveis à voz de Deus. Nós precisamos todo dia perceber se o Espírito de Deus ainda está conosco. E se a gente perceber que ele está querendo nos deixar, a gente fazer a oração do Salmo 51, que Davi nos ensinou: não retires de mim o teu espírito, torna a dar-me a alegria da tua salvação. Que Deus tenha misericórdia de nós, minha gente. E que nós não tenhamos esta mesma experiência de Sansão, a experiência de descobrir da pior maneira possível que o Espírito de Deus não está conosco. Você está sentindo o Espírito de Deus aí na sua vida? Você está sentindo que o Senhor ainda está com você? Se está sentindo, continue a caminhada. Se não, ore agora e peça ao Espírito Santo
que envolva a tua vida. Terceiro parágrafo e último ponto da nossa lição. Manipulando o poder de Deus e brincando com o pecado. Duas coisas que Sansão fez e que nós precisamos ter muito cuidado, mas muito cuidado mesmo. O nosso comentarista nos propõe que os pais devem fazer, deixa eu grifar, os pais devem fazer o que se espera que eles façam, educar os filhos no caminho do Senhor. Entretanto, saiba que as escolhas de seus filhos serão de inteira responsabilidade deles, para justificá-los, quer para justificá-los, quer para condená-los. Eles escolhem. Na ponta da linha está a escolha deles. E eu fiz questão de escrever o seguinte: não obstante as escolhas erradas de nossos filhos, continuamos orando para que o Senhor os encontre. Eu sempre oro a Deus. Eu oro a Deus e falo: Deus, encontre os nossos filhos. Encontre os nossos filhos. Encontre o Ben-Hur, encontre a Dara, encontre a Dâmaris, encontre a Axa, encontre a Débora, encontre os meus filhos, Senhor. Porque se eles tiverem um encontro com o Senhor verdadeiro, isto muda a vida deles. Um dia eu falei com o Ben-Hur: Ben-Hur, um dia Deus vai te encontrar. E ele arregalou o olho assim para mim. E eu falei: não, fica tranquilo. Eu não estou dizendo que Deus vai te encontrar para te matar, não. Um dia Deus vai te encontrar, Ben-Hur. E na hora que Deus te encontrar, você não vai querer mais abandonar o Senhor. Que o Senhor encontre os nossos filhos. Queridos, eu sei que eu falo aqui para pais que têm filhos desviados, que estão seguindo caminhos que não foram os caminhos que você planejou para eles, que você ensinou. Eu sei o que é isto. Eu também sinto isso como um corte na minha própria carne. Mas eu tenho uma convicção. Nós não criamos filhos para o inferno. Nós não criamos filhos para o mundo, para o diabo, não. Os nossos filhos são do Senhor. E o Senhor vai agir para resgatá-los, trazê-los de volta. Creia nisso. Creia nisso. Deus trouxe Sansão de volta. De uma forma trágica, mas Sansão teve a oportunidade de se arrepender, de orar, buscar a presença de Deus e mesmo no final da sua vida viver o propósito para o qual ele nasceu. Que Deus tenha misericórdia de nós, dos nossos filhos, e a você que está nos ouvindo, nos assistindo aqui, que você não espere o final da vida para cumprir o seu propósito. Cumpra o teu propósito enquanto é tempo, porque o Senhor está sobre você. Deus te abençoe. Um abraço do pastor Anderson Silva e da Academia de Pregadores, e até a nossa próxima aula em nome de Jesus.